Escute o que eu escrevi aqui para a introdução dessa palavra que nós vamos meditar hoje. A santificação começa com a transformação dos nossos corações provocada pela obra do Espírito Santo. A santificação é uma coisa que começa dentro de você, no teu coração, ou seja, usando a palavra coração como símbolo do Espírito Santo. Começa no Espírito, pelo Espírito Santo, no teu espírito. Processo de transformação, ok? Isso significa que por nós mesmos somos incapazes de viver como cristãos, como nos é ordenado. A Bíblia diz que nós temos que viver a nossa vida como cristãos, é uma ordem, mas nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós não somos capazes. E o Paulo até diz uma frase assim tremenda, ele diz assim: desaventurado homem que sou. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque o que for impossível para mim mesmo, isto é, pela minha carne fazer, Jesus veio e fez no meu lugar. Para que eu possa viver então essa vida abundante. Viver corretamente não nos muda. Quando eu cheguei nessa nação aqui, eu fiquei impressionado por causa do nível educacional da maioria do povo, principalmente os americanos, que nascem desde pequenininho e não são uma terceira cultura aqui. Porque nessa nação nós temos americanos, temos aqueles que ainda são bem brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, e temos aqueles que estão sendo assimilados, que nem são mais brasileiros, nem são mais americanos, são uma terceira cultura. Então, quando eu comecei a olhar para os americanos mesmo, eu fui para um lugar que só tinha americano, eu comecei a ficar impressionado. Falei, meu Deus, esse é o país. É por isso que Deus usou tanto esse país. E eu comecei a ficar impressionado com o nível. Eu pensava que isso é vida cristã. E aí, vivendo mais um pouco e passando o tempo, e o tempo foi passando, eu descobri que não era um problema de vida cristã, aquele estilo que eles estavam vivendo, era um problema de educação. Tinham sido educados desde pequenininho. E muitos daqueles que eu pensava que estavam vivendo aquela vida cristã excelente, nem criam em Deus. Eu descobri isso. Então estavam vivendo pela educação. Existem duas maneiras de nós vermos uma transformação acontecendo. Duas maneiras na vida das pessoas. Presta bem atenção, porque isso aqui talvez é a chave para a tua vida. Duas maneiras. A primeira é uma transformação que vem de fora para dentro. E essa transformação nós chamamos de modificação de comportamento. Modificação de comportamento é quando você tem uma transformação que veio de fora para dentro. Você ouviu alguma coisa, você decidiu fazer e agora você então se apega àquilo e vai fazer aquilo. Agora, essa transformação, essa mudança de comportamento que é do exterior para o interior, ela não é duradoura. Não é a mudança de comportamento cristã. Porque a mudança de comportamento cristã, aquilo que nós chamamos de santificação, é aquela que vem de dentro para fora. Você vai fazer aquilo que você vai fazer, não para se tornar. Você vai fazer aquilo que você vai fazer porque você é. Então é de dentro, é do teu ser que vem toda a motivação e toda a força, o poder para você fazer aquilo que você vai fazer. É de dentro para fora. É uma transformação que vem de dentro para fora e que se torna permanente. Porque ela tem poder para mudar os seus hábitos. A modificação do comportamento é o maior inimigo da transformação que vem pela santificação. Repita comigo. Modificação de comportamento é o maior inimigo da transformação da santificação, que é de dentro para fora. É o maior inimigo. Porque não é permanente, mas essa que vem de dentro para fora, vem do que você é, daquilo que você se tornou em Cristo Jesus. Amém? Então essa é uma das razões porque há tanta gente frustrada.
Tanta gente frustrada. E o nosso texto de hoje está lá em Gálatas, capítulo 2, 20, e capítulo 3, do 1 até o 12. Quero ler com vocês. Fiz a introdução aqui antes de começar, mas veja o Gálatas 2, 20. Diz assim: agora, está aí na tela de vocês, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Santidade, em outras palavras, é não mais eu viver, mas Cristo viver em mim. É a natureza de Cristo no meu espírito, se manifestando de dentro para fora. Mudando o comportamento, a partir de dentro para fora. Mudando a minha alma. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos lá? Ó Gálatas insensatos. Presta atenção nisso. É Paulo que era pastor. Ele era pastor da igreja de Gálatas. Ele tinha fundado essa igreja na Galácia. E ela então está escrevendo uma carta para essa igreja, reclamando. Veja a reclamação dele. É exatamente aquele assunto que eu quero abordar com vocês hoje. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim sois insensatos, que tendo começado no Espírito, agora estejais querendo vos aperfeiçoar na carne. Ele quer dizer, vocês começaram nascendo de novo. E agora, na hora de viver a vida cristã, querem viver pela alma, por vocês mesmos, pela carne, porque aí carne é a alma. Terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade é que foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lei ou fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Repita comigo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são todos os que nasceram da semente de Abraão, natural. São os que nasceram da semente espiritual. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Se você não permanecer para praticar tudo, você é maldito. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí está uma descrição da vida cristã. É a vida cristã, é aquilo que vem da tua fé, que está dentro de você, que está no teu espírito. Eu acredito que no nosso meio tem tanta gente frustrada, porque está realmente tentando obedecer a Deus, realmente tentando andar com Deus, mas está tentando andar com Deus por si mesmo, por sua obediência natural, não pela fé. E sabe aonde isso leva? A decepção. Há tanto crente decepcionado com a vida cristã, porque você lê a vida cristã, parece ser uma vida assim, excitante, parece ser uma vida assim maravilhosa, mas de repente você começa a tentar viver a vida cristã por você mesmo, que é o que o Paulo disse aí no Gálatas 3, e aí então você começa a descobrir que você não pode viver por você mesmo. E aí então você fica frustrado, e tem muita gente que chega a abandonar a fé. Por quê? Porque fez uma mudança no meio do caminho, nasceu de novo pelo Espírito Santo, e agora quer viver por seu próprio poder, por suas próprias possibilidades. Vocês querem ver um texto de alguém que tentou fazer isso e se deu mal? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Vamos ler todo mundo junto? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés ouve a Deus no monte, vem e diz para o povo: ó, o Senhor está dizendo para vocês obedecerem direitinho. E aí o povo diz: manda ele falar, é mole, a gente faz, nós estamos decididos a fazer, nós vamos fazer.
E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E aí Deus diz: ah, é? Vocês vão fazer tudo o que eu mandar? Porque Deus entendeu que eles estavam pensando que eles podiam fazer por Ele mesmo. Igualzinho a gente pensa que a gente nasceu de novo e agora pode fazer por nós mesmos as coisas relacionadas com a santificação. No capítulo 20 de Êxodo, então Moisés recebe os 10 mandamentos, ok? E o monte fumega e aquela coisa toda acontece. 20, versículo 18. Todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, cangor de trombeta e o monte fumegando, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram para Deus: fala que a gente faz. Aí Deus começa a falar: trovão, relâmpago, trombeta. E aí veja o próximo versículo. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Mudaram de ideia. E por que mudaram de ideia? Porque descobriram que se Deus falasse com eles, eles não podiam fazer. Por isso, Gálatas 2:20, agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Vida cristã é a vida de Jesus sendo vivida em você. Não é a vida do seu esforço. Não é você vivendo uma vida em que você vai transformar de fora para dentro os teus hábitos, o teu comportamento. Não vem de você, é de dentro para fora. Então, não é um comportamentalismo. Agora, irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Nós pegamos a palavra de Deus e está cheio de textos na palavra de Deus que diz o que eu e você temos que fazer. Eu e você temos que fazer. Está assim de textos na palavra de Deus. E sabe onde que entra o problema? Nós lemos esses textos e nós dizemos igualzinho o povo de Israel: fala, Senhor, que eu faço. E aí a gente sai tentando fazer. E a gente descobre que não consegue fazer. E aí a gente fica frustrado, decepcionado com a vida cristã. Aquela vida cristã abundante não acontece na vida da gente, porque nós estamos usando do método errado. E Deus tem um método. O método de Deus é Cristo vivendo a vida dele em você. E esse é o método da santificação. Quanto mais Jesus Cristo vive a vida dele em você, menos você vive. Imagine se você pega uma garrafa como essa. Ela está cheia, vamos dizer, de vinho. Mas você quer encher ela de água. O que você precisa fazer? Precisa vaziar. E aí então, você enche ela de água. Então nós estamos na metodologia errada da nossa vida cristã. E essa metodologia errada da nossa vida cristã leva a gente à frustração. Sabe por que tem tanto crente que nasceu de novo, é nova criatura, é filho de Deus, está em profundo trauma na sua alma? Porque a santificação tem a ver com a alma. Sabe por que existe isso? Sabe por que tem gente que é crente mesmo, se morrer vai com Deus, vai viver com Deus, mas na vida agora presente, quando essa vida brilhante de Deus tinha que acontecer na vida dela, ela está numa profunda depressão. Sabe por quê? Porque estava tentando viver a vida cristã como uma mudança de comportamento. Vivendo a vida cristã dela por ela mesma. E aí Deus diz: ó, gente insensata. Você começou no espírito e agora quer continuar pela carne. Pela carne quer dizer pelo teu poder, pelas tuas decisões, pela tua própria sabedoria, pelo teu próprio poder. Então aí chega nessa profunda depressão. Tem duas causas da depressão. Primeira, psicológica. Segunda, fisiológica. Se tem algum crente com depressão fisiológica, tem que tratar. Tem que tomar remédio. E essa depressão vai sair. Ou pode orar e Deus vai curar. Mas Deus deixou médicos que têm remédio. Se você tomar remédio, você trata essa depressão fisiológica. Porque às vezes a origem dessa depressão é física. Mas depressão psicológica
não cabe na vida do crente. Porque desde quando um crente que tem Jesus vivendo no seu espírito, que tem o poder do Espírito Santo, Deus em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em si mesmo, e a pessoa vive em depressão, alguma coisa está errada. E sabe o que está errado? O método de tentar viver a vida cristã. Começa recebendo Jesus, nascendo de novo, e aí dali a pouquinho fala: Senhor, fala que eu faço. Aí lê na Bíblia todas as coisas que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, e entende que tem que fazer por si mesmo. Até porque tem um versículo que diz que a fé sem obras é... Se agarra nesse versículo e sai tentando fazer as obras da fé pela carne. As obras da fé são pelo Espírito, não pela carne. Ninguém pode fazer as obras da fé pela carne. Não dá. Mas a pessoa entende. Então a Bíblia está cheia de coisas que, se você não entende o fundamento básico da vida cristã, da santificação, você pega ela e interpreta tudo errado. Se não fosse assim, esse Deus foi tão bobo, por que mandou Jesus para morrer por você, se tinha outro jeito? Se você podia fazer alguma coisa, não precisaria da morte de Jesus. Mas Deus sabe disso, entendeu? Então Jesus morreu para você, para Ele ser a tua vida. Para quando você vê uma coisa escrita na Bíblia que você tem que fazer, você cair de joelho e dizer assim: Senhor, não posso, o monte está fumegando, os trovões e os relâmpagos estão suando. Senhor, realiza tu em mim, eis-me aqui à tua disposição. Espírito Santo, me capacita. Por que você acha que está escrito na Bíblia que Deus disse, que Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Poder para viver a vida cristã, poder para ser testemunha, poder para viver a vida abundante que Deus tem para você. Se esse poder tivesse em você mesmo, se você pudesse viver isso de uma maneira comportamental, você não precisaria do Espírito Santo. Você continuaria por você mesmo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Só o teu Espírito Santo, Senhor, pode revelar isso no coração do teu povo, Senhor. Eu não sou capaz. Sou capaz de falar nas mentes, Senhor. Mas, Senhor, eu oro para que essa palavra passe da mente e caia no coração, no espírito. E, Senhor, dê fruto. Amém. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou nova criatura no meu espírito. Carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Esse corpo vai se desfazer, porque eu vou receber um corpo semelhante ao de Jesus da ressurreição, quando Deus terminar comigo. Segundo Jesus, quando ele estava orando com os discípulos lá na última oração, antes do Judas vir trair com aquele beijo, né, sem vergonha dele, em Jesus, ele estava lá orando com Pedro, Tiago e João, e eles dormiram. Sabe por que eles dormiram? Não é porque eles não queriam orar, não. É porque o ambiente era tão pesado espiritualmente que eles não tinham força espiritual para poder ficar acordado. E eles dormiram. Eles dormiram. E Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. E Jesus diz: vigiai e orai. E agora presta atenção nas palavras, que a gente lê, mas a gente não presta atenção. Porque, eu te digo, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a tua alma, o espírito está pronto, porque ele nasceu de novo, ele foi regenerado. Novo nascimento. É regeneração, é você ter nascido de novo em Cristo Jesus, ter sido transformado em nova criatura. Santificação é vida. Regeneração, nascimento. Santificação, vida cristã. Até o fim, até quando Jesus vier e transformar de uma vez por todas, que nós já vamos ver como é que Deus vai fazer isso em você. Então nós nos tornamos mestres, porque a nossa alma não nasceu de novo. A nossa alma, agora o nosso espírito tem que controlar a nossa alma. Sabe o que aconteceu comigo e com você? O que o diabo fez comigo e com você? Ele fez a mesma coisa com todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele fez o Pavlov Dog com você e comigo. A gente era como um cachorrinho dele. E ele nos mandava fazer as coisas,
E Ele nos dava um prazer, que era uma recompensa. E a gente obedecia a Ele, e Ele dava uma recompensa. E a gente, agora sim. Ok, chegou uma hora que já não dava mais. A gente não podia. Então a nossa alma ficou totalmente treinada. Agora o nosso espírito nasceu de novo. Mas para que a ordem no nosso espírito faça efeito em você, adivinhe, tem que passar pela tua alma. Então agora a ordem do Espírito Santo, a palavra de Deus que está dentro de você, sai pelo Espírito, lá de dentro do teu Espírito, e põe na tua alma. Quando chega na tua alma, ela diz, não, aqui quem manda sou eu. Essa é a nossa alma. Ela quer se assentar no trono e governar. E na maioria das vezes, na vida de quase todos os cristãos, ela governa. Então não conseguimos ajustar a nossa alma. Não muda a nossa alma, porque a nossa alma só pode ter mudança permanente de dentro para fora. Amém? Então nós tornamos peritos nisso, em ajustar o nosso comportamento. Nos tornamos experientes em habilidades superficiais, embora os ídolos do nosso coração, da nossa alma, permaneçam inalterados. Nossa alma permanece a mesma, querendo as mesmas coisas e tal. Mas nós ajustamos o nosso comportamento, como o golfinho faz quando treinado, de fora para dentro. Então veja só que a santificação é um processo. Tem o antes, você foi santificado. Tem o agora, você está sendo santificado. Mas tem o terceiro estágio da santificação. Sabe, o terceiro estágio da santificação é permanente. É aquele quando Jesus vier buscar você. Você vai ressuscitar ou ser transformado, se você estiver vivo ainda. E você vai receber um corpo semelhante ao de Jesus na glorificação. Na ressurreição. Um corpo semelhante ao corpo de Jesus da ressurreição. Você nunca mais vai pecar. Essa é a santificação permanente. Mas agora, como eu já disse quando eu preguei aqui sobre a Santa Ceia, nós estamos vivendo no deserto. Ou quando eu preguei sobre a Páscoa, nós estamos vivendo no deserto. Então agora é o nosso tempo no deserto. É o tempo de dependência de Deus. Ai Deus, por que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Onde não tem água, onde não tem pão, onde a gente não... Ué, porque eu quero sustentar você. Fala com a rocha, ela manda ali água. Fala comigo, eu mando pão. 40 anos sem faltar um dia. Só no sábado que você pode pegar. Porque nos outros dias, se você resolver estocar, bicha. Porque eu quero dependência. Santificação fala de dependência de Deus. O quanto você é capaz de depender de Deus, para Deus ser o Senhor na sua vida. Amém. E você se entregar a Ele. E você dizer para Ele, Deus, eu não posso por mim mesmo. Responde tu por mim. Essa é a maneira. Eu não posso por mim mesmo. Ninguém pode. Mas Deus pode fazer em você. Ele pode santificar você pelo Espírito Santo, se você se entregar. Tudo o que você tem que fazer é morrer. Tem gente que está pensando que tem que viver a santificação. Não, você tem que morrer, para que Jesus viva em você. Não tem como dois viver ao mesmo tempo, no mesmo corpo. Isso é espiritismo, é possessão. E o Espírito Santo não é espiritista. Ele não possui você. Ele não anula a sua pessoalidade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e continua sendo. Mas agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, santificação posicional, experimental e permanente. A santificação resulta da presença sobrenatural e do poder do Espírito Santo operando em nossas almas. Gálatas 5, 22. Já não sou mais eu que vivo, 20. Mas Cristo vive em mim, e eu viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé. Ué, se não for pela fé, você não precisa ter fé. Você faz. Se for por você. Amém? Pela fé é que você precisa da graça. Porque é pela graça mediante a fé. Amém? Então, é a santificação que resulta do poder sobrenatural do Espírito Santo em você. Não é você. É o Espírito Santo em você. Por isso, quando tiver algum ato de santidade na sua vida, nada de glória a mim, louvado seja eu. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque foi Ele que fez
Ele que possibilitou isso. Glória a Ele, louvado seja Ele. Amém? Agora essa santificação por aí, que torna você reconhecido. Uau! Mas o pastor João, ele ora e ele jejua 40 dias de vez. E ele ora e ele se fecha. Louvado seja a mim, glória seja a mim. Santificação não vem pelo que eu faço. A santificação vem pelo que Cristo fez por você, em você, e você recebe pela fé. Amém. Não é obra tua. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que a gente não jejua? Jesus disse, você vai jejuar. Mas você não vai jejuar para ser. Você vai jejuar pelo que você é. Você vai jejuar para você morrer. E para Cristo que está em você viver. Para a sua alma se render à vontade do Espírito que está em você. E é para isso que você ora. Você não ora para ajudar Deus. Você ora para você ser transformado, para você depender, para você colocar na mão de Deus, para mais dependência. Isso é santidade, a santidade bíblica, a verdadeira. Amém? Amém. Isso significa que a santificação não é limitada pela personalidade. Ai, pastor, mas é que eu tenho uma personalidade impossível. Deus errou com você, Fez você uma personalidade impossível? Não, Deus não errou com ninguém. Entendeu? Então, a santificação não tem a ver com a tua personalidade. Ok? Não é limitada pela tua personalidade. Não é limitada nem pela tua experiência de vida, nem pela tua educação. Ai, mas como é que vai ser? Dá uma olhadinha nos discípulos. Tinha um discípulo lá que era médico, Lucas. Mas tinha discípulo que era pescador. Mão dura de tanto remo. Não depende do quanto sabe, mas depende do quanto você permite, você se submete, você deixa o Espírito Santo viver em você e produzir a vida de Cristo em você. Ok? Então não tem nada a ver com a sua experiência de vida, sua educação. Eu pensei que tinha. Quando eu cheguei aqui nesse país, eu estava totalmente enganado. Eu pensei que tinha. Você sabe qual que é o lugar que tem mais ateu por metro quadrado no mundo? É na maior universidade americana. Lá em cima. Lá em Harvard, lá nas outras universidades. É o lugar que tem mais. Sabe, se educação ajudasse, seria o lugar mais santo. Verdadeiramente, mas não ajuda. Santificação significa aprender a amar a Deus, amar e valorizar o que Deus valoriza, e assim a santificação vai além do que é natural. Santificação vai além do que é natural. O que é natural você não precisa de Deus, você faz. Mas a santificação vai além do que é natural. Estão entendendo isso? Na santificação você precisa depender de Deus, você precisa de Deus. Senhor, tua palavra diz, Senhor, eu tenho que amar a ti de todo o coração, Senhor. Mas Senhor, veja, lá dentro, no meu espírito, Senhor, eu sei que eu já estou pronto, eu estou te amando, Senhor. Mas essa alma, minha alma. Se você ler os Salmos, você vai ver o quanto Davi lutava com a alma dele. Às vezes a alma do Davi estava... E o Davi diz, bendize minha alma ao Senhor. Não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Às vezes a alma dele estava... Aí ele dizia, porque está abatida a minha alma. E a luta dele era com a alma. E ele falava com a alma. E ele submetia a alma dele aos pés da cruz. E aí sabe o que acontecia? E aí a vida mudava. Mas quando ele andava pela alma dele, era uma tragédia. Uma tragédia. A santificação não é negociável. E nós estamos terminando, glória a Deus, na hora certa. A santificação não é negociável. Todo cristão é ordenado a seguir em Cristo e a negar-se a si mesmo. Hebreus 12, 14. Vamos ler? Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá a Deus. Ou sem a qual ninguém verá a Deus, está se referindo à santificação, não à paz. Então presta atenção, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas como assim? Deus está em mim, Deus está em você, mas está enclausurado. Você não consegue ver Deus se manifestando na sua vida, porque sem santificação ninguém vê a Deus. Você não vê Deus se manifestando em você, enquanto você não põe a tua boca no pó. Você não diz para a tua alma: minha alma, você está debaixo do comando do Espírito. E agora, em nome de Jesus, aquieta-te, minha alma. A santificação não é causa. Ai, Senhor, eu quero ser mais santo. Senhor, eu vou ser mais santo, então, Senhor, eu vou glorificar o teu nome. Mentira. A santificação não é causa. A santificação é um efeito. Você sabe qual que é a diferença entre causa e efeito? Causa é alguma coisa que tem uma ação produzindo. Efeito é uma consequência da ação. A ação que produz a santificação é o que Deus fez por você em Cristo Jesus. E é agora você nascido de novo, tendo o Espírito Santo morando em você, tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você não vivendo mais, Cristo vivendo em você. E a cada dia você lê a palavra de Deus e diz assim: ame o teu inimigo. E você diz: ai, Senhor, mas eu não estou amando o meu inimigo, Senhor. Aí Deus diz para você: mas o potencial para amar o teu inimigo está dentro de você. É a minha vida, é a vida de Jesus, que amou seus inimigos até a cruz. E disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então deixa esse amor vir de dentro para fora, e você vai amar seu inimigo. Para de tentar amar seu inimigo por você mesmo. Você vai se frustrar. Você vai pensar: nossa, eu nem crente sou. Claro que é, só você está tentando viver por você mesmo a santificação. É impossível. Colossenses 1-3. Vamos ler todo mundo junto? Buscai e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, porque morreste e porque morreste, e a tua vida está oculta com Cristo em Deus. Sabe quem que é você? Ei, olhe para mim. Sabe quem que é você? Um baita de um alienígena. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não é desse, você está nesse reino, mas você não é desse reino. O teu poder não é dessa terra. Não foi o que Jesus disse? Se eu quisesse, vinha uma legião de anjos aqui, ninguém podia. Mas eu dou a minha vida. Então, esse é você. Você é nova criatura, sentada em Cristo Jesus. Está escondido. Agora deixa essa vida vir em você. Amém? Então, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Nós vamos terminar orando. Eu quero dizer para você, talvez você seja igualzinho a mim. Porque afinal de contas, nós os seres humanos somos tudo parecidos. Temos nossas diferenças, mas somos todos parecidos. Talvez você fica desestimulado. Talvez você fica cansado, abatido, desanimado, porque você está vivendo de fora para dentro a santificação. Você quer reconhecimento, e aí não reconhece, e você diz: então está todo mundo errado, só eu certo. Mister Certinho, Senhora Certinha. Eu quero que você, nessa manhã, início de tarde, se você está nesse problema da tua alma, está vivendo, e não o Espírito, e não Jesus vivendo através de você, você está frustrado, cansado dessa vida, tudo é difícil, Senhor. Eu te digo, nada é difícil, nada é impossível para a gente, não para Deus. Eu te convido a mudar de conceito, a começar a pôr na prática isso que você ouviu.
Quando você chegar numa coisa que a Bíblia diz que você tem que fazer, confesse que não pode. E diga: Senhor, faz em mim. E eu obedeço, Senhor. Comanda. Senhor, leva pela tua soberania, Senhor. Realiza. É Deus quem realiza em vós tanto querer como realizar. Está escrito na Bíblia.